Olá pessoal, eu sou o professor Marco Lima e esse é o canal Disciplina Ninja, o seu espaço na internet para aprender sobre língua portuguesa, literatura, mitologia, educação física escolar e tantos outros assuntos que tiram o sono da gente. Bem, na aula de hoje nós continuaremos a estudar as classes de palavras, que nós chamamos aqui no nosso canal de VIPs na capa. Bem, o assunto de hoje é sobre o artigo, o grande determinante da língua portuguesa e que tem uma ótima relação aí com o substantivo. Então, se prepare para mais uma aula de Portuga. Vem que vem! Então, pessoal, para começar a nossa aula é importante saber para que serve um artigo. Para começar, o artigo é o determinante. Ele determina se uma palavra é um substantivo. Por exemplo, em eles são amigos, a palavra amigos é um adjetivo, é uma característica. Mas, se eu coloco os, que é artigo, na frente de amigos, a palavra amigos passa a ser um substantivo, como na frase os amigos viajavam juntos. O artigo determina qual é o gênero da palavra também, como, por exemplo, o substantivo astronauta. Se eu coloco o artigo masculino na frente de astronauta, eu descubro que astronauta é uma palavra masculina, é um substantivo masculino, como, por exemplo, na frase o astronauta é corajoso. Mas, se em vez de usar o artigo masculino, eu uso o artigo feminino a astronauta, passa a ser um substantivo feminino, ou seja, como na frase a astronauta é corajosa. O artigo também nos ajuda a descobrir se nos referimos a um ser, ou seja, singular, como por exemplo, o ônibus partiu rumo à Lua. Eu sei que se trata de um ônibus só porque o artigo está no singular, o o. Se eu passo esse mesma palavra ônibus para o plural, eu só trocarei o artigo. Por exemplo, os ônibus partiram rumo à Lua, para se referir aos ônibus espaciais. E por fim, quando dizemos que um artigo é determinante, ele determina se o elemento é particular e conhecido ou se é uma classe em geral indefinida. Por exemplo, na frase verbal, um planeta gira em torno do Sol. Esse um planeta pode se tratar de qualquer planeta que seja azul e que gire em nosso sistema solar, como por exemplo a Terra, Netuno, Plutão. Mas quando eu digo o planeta azul gira em torno do Sol, só pode ser a Terra, e aí ele será definido, é algo particular. Voltemos no tempo para entender a classificação. Os artigos podem ser definidos, quando se tratar de algo específico, preciso, particular, ou indefinidos, se é algo vago, impreciso ou em geral. Flexionam-se em número, quando dizemos número, é singular, se se trata de um ser só, ou de plural, se se trata de mais de um ser. Eles também se flexionam em gênero, ou seja, masculino, que podemos simbolizar aí pelo arco de Apolo, ou feminino, que podemos utilizar para simbolizar o espelho de Afrodite. Sendo assim, os artigos são 8. O, os, a, as, uns, uma, umas. O fato do artigo possuir flexão de número, singular e plural, e gênero, masculino e feminino, o faz uma classe de palavras variável. O artigo é um dos nossos VIPs na capa. Sempre o artigo se refere a um substantivo ou palavra com este valor, fazendo a concordância. Ou seja, acontece a chamada concordância nominal, que vimos quando estudamos o substantivo e o adjetivo. Assim, o substantivo, que é o nome por excelência, faz com que o artigo, adjetivo, alguns pronomes e o numeral concordem com ele em gênero e número. Mas, pessoal, fica a dica aí importante para que você não esqueça. Para saber se uma palavra é artigo,
troque o gênero do substantivo ao qual se refere. Se o suposto artigo não mudar de gênero, a palavra pertencerá a outra classe. Parece confuso, mas vamos lá tentar investigar. Para explicar melhor, vamos observar. Como o artigo e substantivo concordam, ao mudar o gênero do substantivo, eu também vou ter que mudar o artigo. Então é uma forma de descobrirmos aí se a palavra em destaque é artigo ou não. Então, quem pode ser artigo nesta frase verbal? Um astro brilha por toda a noite. Pode ser um, se referindo ao substantivo astro, assim como pode ser aquele azinho ali, se referindo ao substantivo noite. Mas como ter certeza? Bem, para a gente fazer isso, eu vou primeiro substituir a palavra astro por um substantivo feminino. Ao substituir pela palavra estrela, eu tive que trocar um para uma. Então, astro e estrela são substantivos de gêneros diferentes. Então, um e uma são artigos. Vou tentar fazer o mesmo teste agora com noite e vou trocar pela palavra masculina para ver se eu vou ter o mesmo efeito. Então, por exemplo, se eu troco noite por espaço, ao trocar, eu precisei trocar o A por O. Logo, o A e o O são artigos. Agora, preste atenção na próxima frase verbal. Aquela estrela está a quilômetros daqui. Quem pode ser artigo? Se você pensou no azinho, se referindo a quilômetros, pensou correto. Mas está estranho. Se quilômetros é uma palavra masculina e está no plural, por que esse azinho não está concordando? Para eu ter certeza, eu vou reescrever uma palavra feminina. Coloquei léguas. Repare que não houve alteração. O A não concordou. Se não houve concordância quando eu troquei o substantivo de gênero, esse azinho aí não é artigo, ele é preposição. Mas não acabou. Falando em preposição, vejamos o que ela tem a ver com os artigos. Assim, o artigo também pode se combinar, se associar a uma preposição. Quando o artigo e preposição se encontram, acontece uma espécie de fusão. E isso acontece com várias preposições. Por exemplo, o artigo a ele pode encontrar-se com a preposição em e sofrer uma fusão. A mais em vira na. Isto também pode acontecer com, por exemplo, com a preposição por. O a, ao encontrar com o por, vira, por exemplo, pela. O mesmo artigo a também pode se encontrar com a preposição de. E aí haverá uma fusão e ela se transformará em da. E claro, há ainda a maior de todas as fusões quando um artigo a se encontra com a preposição a. E aí acontece um evento, um fenômeno chamado crase, que a gente irá estudar em um momento futuro. Dessa forma, fique ligado nas combinações entre artigo e preposição para não dar nenhum tipo de mora. Ou seja, então preste atenção para não ser exterminado. Vamos às conclusões da aula de hoje. O artigo é o determinante. Por ele, sabemos se a palavra é um substantivo, como também descobrimos seu gênero e o seu número. Também podemos classificar o artigo em definidos, quando se referir a um ser específico, ou indefinidos, quando se referir a algo mais geral. Claro, se você tiver dúvidas de descobrir se se trata de um artigo ou não, como ele se refere a um substantivo, basta eu trocar o gênero para eu saber se a palavra é um artigo ou não. E claro, por último, não esqueça da combinação, ou seja,
O artigo pode se combinar muitas vezes com as preposições, e aí ficando um tanto disfarçadas. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa aula introdutória sobre o artigo, essa classe de palavra determinante da língua portuguesa. Lembre-se sempre que na descrição eu deixo link de exercícios para que vocês possam treinar aquilo que aprenderam nesta aula. A nossa jornada pelas classes de palavras ainda vai durar por mais um tempinho e espero vocês no próximo encontro. Grande abraço e que a força esteja com vocês. Mas antes de ir embora, como sempre, aquele momento do professor e do aluno que me ajuda a ser uma pessoa melhor na minha profissão. Sabe aquele aluno ou aluna que sempre tem dificuldades, mas que está sempre com o exercício na ponta do lápis e se esforça o máximo possível? Pois bem, este é o caso da Catarina, minha homenageada de hoje, que sempre teve um coração muito grande e sempre foi muito aplicada para aprender língua portuguesa. Beijão, Catarina, e que a força esteja com você.